Olá, boa tarde. Muito boa tarde, Ziane. Nesta tarde, terça-feira, dia 17 de março de 2015. E na edição de hoje você vai ver Que um surto de virose leva a população a lotar hospitais públicos de São Luís. investigações da Operação Lava Jato e as obras nas rodovias cortam o Maranhão. Tudo isso foram destaques na sessão plenária da semana. E ainda o secretário Marco Pacheco participa hoje de uma audiência aqui na Assembleia Legislativa. E mais, obra de revitalização da tradicional obra da Alegria no centro da cidade. Tudo isso agora no Jornal da Assembleia. O Portal da Assembleia, segunda edição, começa com um alerta para a população. Um surto de virose e gripe na cidade vem preocupando os ludovicenses. Os números de consultas nas UPAs aumentou consideravelmente e os idosos e as crianças são os mais afetados. As crianças estão mais expostas porque não têm o sistema imunológico completamente desenvolvido. Arthur e Henrique começam a apresentar sintomas de resfriado toda vez que o clima muda. Esfriou, mudou o clima com esse calorão que a gente tem, já entope o nariz, ou começa aquela coriza, uma tosse, aí vem uma febre. Bom, quando a gente tem só um filho, a gente corre logo para o hospital, né? Mas quando a gente já tem dois, a gente já está letrado, aí a gente já começa a tomar aquelas medidas assim de lavar o nariz, de dar um remedinho, já sabe mais ou menos, já está... Lógico, com orientação médica, né? A gente também não faz uma automedicação irresponsável. E aí fica mais fácil, mas é inevitável. Ela explica que até os 4 anos, Arthur, hoje com 9, tinha muita facilidade para resfriar. Henrique, que tem 3 anos, também sente as mudanças climáticas, mas recebe os cuidados já nos primeiros sintomas. A gente faz aquela nebulização que o médico já orientou, toda mãe sabe, lava a narina, como os médicos recomendam. Tem aquele remedinho da vovó, da mamãe, que ensina aqueles lambedores, aquele melzinho com um limão, uma beterraba, um abacaxi, e eu gosto muito desse tipo de remédio, porque apesar de não fazer o efeito imediatamente, mas ao longo prazo, a gente vai percebendo que a criança tem uma melhora e ganha qualidade de vida. Esta infectologista alerta que o período chuvoso costuma aumentar os aglomerados, o que facilita a transmissão dos vírus que causam gripes e resfriados. O resfriado é um quadro mais brando, nariz escorrendo, um pouco de dor no corpo, a garganta pode doer, mas geralmente é um quadro autolimitado, rápido e que, apesar da gente se sentir um pouco mal, a gente consegue fazer as atividades habituais. Já a gripe é um quadro mais preocupante, geralmente tem muita dor no corpo, muito mal-estar, tosse e febre. Esse é o quadro caracterizado pela gripe. A gripe ela tem uma chance muito maior de complicação, principalmente nos grupos que a gente chama grupo de risco. É a criança, é a grávida, o paciente que já tem uma doença pulmonar, o idoso. Ela explica que aos primeiros sintomas é importante começar o tratamento, que consiste basicamente em repouso, hidratação, com a ingestão de bastante água e sucos, evitar a automedicação e o contato com outras pessoas. E se os sintomas persistirem, é fundamental procurar um posto de saúde. Mais importante do que seguir o tratamento adequado é a prevenção. Principal cuidado é a higienização das mãos, né? Porque quando a gente está num lugar aglomerado com pessoas doentes, a transmissão vai acontecer. A minha mão suja que eu levo para meu nariz, para minha boca, para o meu olho, para qualquer mucosa. E acaba o vírus penetrando nessas mucosas e desenvolvendo uma doença. Então, se a gente tiver o cuidado de evitar aglomerados, que é mais difícil a gente evitar, de evitar andar de ônibus, que é mais difícil a gente evitar, mas se a gente higienizar as mãos depois de tudo isso, depois de um risco de contato com alguém doente, porque nem sempre a gente percebe que a pessoa está doente, ela começa a transmitir antes de ficar doente, aí você diminui muito a chance da sua contaminação. As investigações da Operação Lava Jato e as obras das rodovias do Maranhão foram destaques na primeira sessão plenária da semana. Ainda durante os trabalhos, a importância de parcerias com o IFMA também repercutiu entre os deputados. Na primeira sessão da semana, o deputado Roberto Costa falou do requerimento enviado por ele à Prefeitura de São Luís, que solicita a instalação de redutores de velocidade na Avenida Litorânea, a fim de evitar acidentes de trânsito.
A deputada Andréa Murá solicitou à bancada governista que analise as licitações feitas pelo governo do estado para a contratação de novas empresas terceirizadas que prestarão serviço de limpeza e manutenção em hospitais públicos da rede estadual. O deputado estadual Ginho Verde falou sobre a solicitação de sua autoria que pede obras de pavimentação asfáltica na comunidade Arraial, povoado da zona rural de São Luís. O deputado Rogério Cafeteira destacou a assinatura da ordem de serviço feita pelo governo do estado nesta segunda-feira para a recuperação da MA 034, rodovia estadual que liga os municípios maranhenses da região dos Cocais à BR-316. Na sessão desta segunda-feira, o deputado Raimundo Cutrim falou sobre as investigações da Operação Lava Jato. O jornal Globo, em matéria publicada 2 dias após a divulgação da lista dos mencionados pelos delatores, mostra as fotos de cada um. E quando clicamos sobre as fotos, aparece lá quanto cada um recebeu do esquema da Petrobras, ou quanto os delatores afirmam que eles receberam. Aqui há alguns fatos, no mínimo, curiosos. Quando se passa o cursor do mouse sobre a foto do deputado Valdir Maranhão, uma informação registrada lá é a de que o mesmo não recebeu nenhum recurso. Ora, mas se o mesmo não recebeu nenhum recurso, qual a acusação que pesa sobre o deputado? Porém, assim mesmo o deputado está tendo o seu nome relacionado. Os delatores falam de milhões e milhões. Valdir não recebeu nada e ainda assim é relacionado. O deputado Adriano Sarney fez denúncias sobre supostas irregularidades em atos licitatórios no governo do estado. Por que considero esta denúncia grave se for confirmada? Porque pode acarretar na anulação de todos os atos deliberativos, licitações, designações, inclusive as designações de pregoeiros e, consequentemente, os pregões até aqui realizados no governo do estado. Isso é uma denúncia grave que precisa ser investigada, que precisa ser levada à Secretaria de Transparência, ao próprio governador do estado, que é quem nomeia os membros desta comissão, que é a Comissão Central de Licitação, deve ser levado ao presidente da CCL. O deputado Rafael Leitoa lembrou a visita do secretário estadual de Infraestrutura, Cleiton Noleto, ao município de Timon e destacou as obras realizadas na cidade pelo governo estadual. Nós recebemos no nosso município de Timon a visita do secretário de Infraestrutura, Cleiton Noleto, e do seu subsecretário, para dar início ao programa na cidade de Timon do Mais Asfalto, asfaltamento este que irá contemplar 18 ruas na nossa cidade, sendo beneficiado 10 bairros, sendo eles Parque Piauí, Conjunto Boa Vista, Parque Alvorada, Centro, São Benedito, Cidade Nova, São Francisco, São Marcos, Mateuzinho, Parque União, resultando no investimento de R$4 milhões. O deputado professor Marco Aurélio registrou a audiência que teve com o reitor do IFMA, Roberto Brandão, sobre a parceria feita entre o Instituto Federal com a Prefeitura de Amarante do Maranhão para a oferta de cursos técnicos e para a qualificação dos professores do município. E eu, em reunião com o magnífico reitor, Dr. Roberto Brandão, fiz essas ponderações e essa proposição que está entrando hoje, ela não entra por acaso, ela entra justamente com a legitimidade de uma luta da cidade, não só de Amarante, mas de toda a região, envolvendo Buritirana, envolvendo o senador Larroque, envolvendo as cidades que precisam desta oportunidade. E o IFMA, quando chega, ele puxa o desenvolvimento, o IFMA atrai o desenvolvimento. E nós queremos justamente colocar esta necessidade como cidade, como região, de ser instalado um campus avançado do IFMA na cidade de Amarante.
é uma oportunidade que aquele povo precisa e que com certeza é mais do que necessária e é mais do que a hora. Inclusive, fizemos o convite ao magnífico reitor para estar na cidade de Amarante nesta data, para justamente ele conhecer as potencialidades daquele povo, daquela região, para que assim possa avaliar essa maneira para que seja pactuada essa parceria. Em uma visita ao presidente interino da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, o secretário estadual de Transparência e Controle, Rodrigo Lago, pediu um apoio à aprovação do projeto de lei de acesso à informação. O encontro foi para discutir a regulamentação da Lei de Informação ao Cidadão. Já existe uma legislação federal que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso às informações. Mas no âmbito estadual, a lei ainda não foi regulamentada. O projeto de lei encaminhado pelo governador Flávio Dino, ele recupera uma dívida que o Estado do Maranhão tinha com a sociedade, com relação à transparência e o respeito à lei federal, apelidada como Lei de Acesso à Informação. Ela regulamenta, estabelece os detalhes, inclusive determinando que em cada secretaria tenha o setor de acesso à informação. Então, realmente aquilo vem de acordo com o compromisso de campanha do governador Flávio Dino, que ele reafirmou após assumir o mandato, de que este será um governo transparente e é isso que espera a sociedade maranhense. A lei possibilita a gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Outro detalhe é a proteção da informação, como lembrou o secretário de Estado da Transparência e Controle Interno. Há uma lei federal, a Lei 2.527, que já vigora há 3 anos no Brasil e vem trazendo resultados satisfatórios, que é permitir que o cidadão tenha acesso à gestão da coisa pública. Mas no âmbito do Estado, essa lei nunca foi regulamentada. Inclusive é objeto de uma medida judicial proposta ano passado contra o governo anterior, e o governador Flávio Dino, então, encampou uma proposta da Secretaria de Estado de Transparência e Controle, apresentando uma mensagem com um projeto de lei para a Assembleia. E é essa proposta que viemos trazer hoje aqui, solicitando à Assembleia urgência na deliberação, porque o Estado do Maranhão é um dos poucos que ainda não regulamentou em seu âmbito, determinação que consta da lei, e já estamos há 3 anos devendo essa norma para a sociedade maranhense. O secretário veio solicitar do Legislativo uma atenção especial à lei para que seja aprovado o mais rápido possível, o que, segundo o presidente interino da Assembleia Legislativa do Maranhão, não terá nenhum problema. Creio eu que é um projeto de lei que não terá polêmica nenhuma dentro desta casa. E vou solicitar às comissões por onde esse projeto de lei for passar, para que nós agilizemos a tramitação e assim o Estado do Maranhão possa resgatar essa dívida com a sociedade. E veja no próximo bloco. O projeto Mais Bolsa Família vai beneficiar alunos da rede pública de ensino. É logo após o intervalo. Sai daqui, cachorro! Maltratar animais é cruel e covarde, além de ser crime. Denuncie. Ligue para a Polícia Militar no 190 ou procure a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da sua cidade. A TV Assembleia abraça esta causa. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI, o governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Nossas ruas andam cheias, carros, motos, obras, congestionamentos. Só tem uma coisa faltando nisso tudo: gentileza. Por isso, nosso desafio é encher as ruas de gentileza. No sinal, no congestionamento, nas faixas, estacionamentos, estradas e rodovias. Gentileza por toda parte. Vamos incentivar assim a educação e o respeito entre as pessoas no trânsito. Experimente você também distribuir gentileza e receba em troca um trânsito melhor. A TV Assembleia abraça esta causa. O governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. São mais de 156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro.
De um lado é mais investimento em tecnologia e inovação. Do outro, mais desenvolvimento para o setor. De um lado é o Brasil investindo em mais competitividade e sustentabilidade, para que do outro o agronegócio produza ainda mais oportunidades para o país continuar crescendo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. O projeto Mais Bolsa Família, proposto pelo governo do estado, foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa na semana passada. Com a aprovação, foi instituído o programa que vai transferir uma parcela mensal do repasse realizado pelo governo federal às famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Para falar sobre o assunto, eu converso com o Neto Evangelista, que é secretário de Estado do Desenvolvimento Social. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Eu queria que o senhor detalhasse para a gente como é que irá funcionar esse programa. Olha, o programa do Mais Bolsa Família Escola foi um programa idealizado ainda na campanha pelo governador Flávio Dino. A ideia, o foco principal do programa é evitar que crianças tenham desigualdades dentro das salas de aula. Então, tem muitas crianças ainda que vão para a escola, que não tem um caderno, que não tem uma mochila, algumas crianças que vão até mesmo com uma sandália rasgada ou não têm o que calçar também e às vezes deixam de ir para a escola para evitar esse tipo de constrangimento. Então, o primeiro foco desse projeto é o quê? Levar dignidade para essas crianças. Então, fizemos uma triagem já no Maranhão. Nós temos aí as crianças que são beneficiárias, famílias que são beneficiárias do Bolsa Família, que têm crianças na idade estudantil de 4 a 17 anos, vão ser beneficiárias do programa do Mais Bolsa Família Escola. Agora, é um programa que tem dois eixos. Um é o foco principal, da onde nasceu o programa, que é levar dignidade para as crianças. O outro é que nós vamos conseguir girar a economia dentro dos 217 municípios maranhenses. Afinal de contas, vão ser quase 60 milhões de reais aplicados nesse programa, onde cada município vai ter a sua participação. Vai ter a sua participação através das papelarias que vão estar credenciadas no programa. Isso mexe com o setor da economia, principalmente com essa venda de livros e de cadernos, é isso? De caderno, de mochila, e o governador pediu, inclusive, para abrir para calçados também, que é uma coisa interessante aqui no Maranhão ainda. Crianças vão descalças para a escola, ou com alguma sandália rasgada. Secretário, qual o impacto desse programa aí para as famílias maranhenses? Olha, primeira coisa, que é aquilo que eu falei, dar dignidade para as crianças. Segunda coisa, nós vamos mexer também com a renda das pessoas. Nós vamos passar esse recurso através de um convênio que estamos ainda idealizando para que possa ser regulamentado. A lei aprovada pela Assembleia Legislativa, enviada pelo governador ainda no dia 2 de janeiro, né, foi um dos primeiros atos do governador Flávio Dino ao entrar no governo do Maranhão, para que as famílias possam ter acesso a esse recurso e possam usar esse recurso exclusivamente para a compra do material escolar. Vai ser um recurso carimbado, onde vai ser passado apenas nas papelarias credenciadas na secretaria, em convênio com o banco. Nós estamos discutindo ainda com alguns bancos oficiais e bancos de sociedade de economia mista aqui no Maranhão, para que eles possam contribuir com o programa. Já tem um quantitativo de quantas pessoas serão beneficiadas com esse programa? Olha, cerca de quase 1,5 milhão de crianças vão ser beneficiadas, crianças e adolescentes vão ser beneficiadas com esse programa do Mais Bolsa Família. É um programa que vai atingir aquelas pessoas que mais precisam. Nós somos o estado da federação com o maior número de pessoas proporcionalmente inscritas no cadastro único, 58% da população. E também somos o estado com o maior número de beneficiários proporcionalmente no programa do Bolsa Família, 51% da população do Maranhão. Então é um desafio grande levar esse projeto para todas essas famílias, metade do Maranhão vai ser beneficiário praticamente. É um desafio grande, mas é um desafio que o governador nos incumbiu para que em janeiro de 2016 ele seja cumprido e que nós não tenhamos mais crianças indo para a escola sem material escolar. E isso é bastante importante, porque quando se fala na questão da educação no estado, o Maranhão ainda está um pouco atrasado do resto do país, e deixar essas crianças, pelo menos com a questão da dignidade, ir para a escola fardada, com caderno, com livro, é super importante, né? Então, a preocupação do governador, e esse é o interessante do governo Flávio Dino, não são ações isoladas, são ações conjuntas. Ao tempo que nós vamos estar fazendo o programa do Mais Bolsa Família Escola, levando dignidade para as crianças, tem uma outra etapa na Secretaria de Educação para acabar com as escolas de taipa do Maranhão. Então, são ações conjuntas que vão aos poucos ajudar a melhorar a realidade do Estado. Qual o foco do governo? O foco do governo é o IDH. Nós combatemos os baixos IDHs do Maranhão. Nós temos aí o Plano Mais IDH, lançado também pelo governador no primeiro dia de governo,
que são ações imediatas do governo do estado nos 30 municípios de menor IDH do Maranhão, que estão entre os 130 de menor IDH do país. Então, nosso foco é melhorar o IDH. Por quê? Melhorando o IDH, a gente melhora a vida das pessoas. Agora, secretário, eu toda hora querendo chamar de deputado, né? Para o telespectador que está em casa nos assistindo, o senhor ainda é deputado, né? Está só agora exercendo o cargo de secretário. O senhor está recentemente na pasta, quais são os desafios dessa secretaria que o senhor assumiu? Eu costumo dizer que a Secretaria de Desenvolvimento Social é a secretaria mais difícil, que tem o maior desafio do governo do estado. Por quê? Porque a secretaria tem duas premissas básicas. Uma é combater a pobreza num dos estados mais pobres da federação. Não o estado em si, mas de pessoas. Nós temos aí o 16º PIB, melhor PIB do país, mas o PIB não chega na mesa das pessoas, infelizmente. Então, é um desafio grande que nós temos que combater, a extrema pobreza do maranhense. E diminuir as desigualdades sociais no estado onde tem as maiores desigualdades sociais também do país. Já visto que nós somos o estado, como havia colocado antes, com o maior número de inscritos no cadastro único, que é o cadastro que beneficia as famílias de baixa renda para os programas sociais que o governo federal tem e que o governo do Maranhão passará a ter também, sobretudo com mais Bolsa Família Escola. Então é um desafio grande. É um desafio grande por ser uma pasta bem ampla, é uma pasta que trabalhamos com a segurança alimentar. Vamos estar levando um restaurante, uma cozinha comunitária para cada município dos 30 municípios de menor IDH, para que as pessoas possam entender melhor a cozinha comunitária. É uma espécie de restaurante popular um pouco menor, que é colocado em municípios menores e que funciona também como uma escola para dar cursos de capacitação na área de segurança alimentar. Dentro da gerência de inclusão socioprodutiva, vamos estar adentrando nos 30 municípios inicialmente, para depois chegar nos 217 também, com habitação, kit sanitário, sistema simplificado de abastecimento d'água. Temos a missão de reativar a assistência social no Maranhão, que ela tinha comando triplo no estado, o único estado da federação que isso acontecia, era muito criticado em Brasília a esse respeito. Conversando com o governador Flávio Dino também, devolvemos o comando único que é previsto na Lei de Organização da Assistência Social. Enfim, são grandes desafios, mas que nós temos a missão e temos toda a liberdade, a carta branca e as condições para realizar o que o governador está nos De imediato agora seria esse projeto aí do Bolsa Educação. Do Bolsa Família Escola, do Mais Bolsa Família Escola, já foi aprovado na Assembleia, e a implantação das 30 cozinhas comunitárias dentro dos 30 municípios de menor IDH também são imediatos, junto com a habitação, sistema simplificado de abastecimento d'água e os kits sanitários. Muito trabalho, mas o Maranhão precisa. O Maranhão aguardou muito tempo e nós temos a missão agora. Nós vamos mudar a realidade do Maranhão em 4 anos, mas aos poucos a gente vai começar a ajudar as famílias maranhenses. Secretário, eu queria agradecer e perguntar, né? Todo mundo deve saber, não está com saudade aqui do plenário, dos grandes embates aqui na Assembleia? É lógico, eu adoro a Assembleia Legislativa, que é o palco dos grandes debates, dos grandes embates do Maranhão, da onde saem grandes ideias, grandes discussões que ajudam no cenário estadual. Sem dúvida nenhuma, eu estou com saudade. Vou cumprir essa missão que o governador nos passou e que a população passou para o governador, para depois retornarmos para a Assembleia Legislativa. Ok, deputado, obrigado. Boa tarde, pessoal. Agradeço. E você pode rever essa entrevista com o secretário Neto Evangelista e todo o conteúdo do jornal no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br. No portal de notícias você encontra ainda a cobertura completa de tudo que acontece aqui no Legislativo. E você vai ver no próximo bloco. A Comissão de Saúde da Assembleia ouve hoje à tarde o secretário estadual de Saúde, Marco Pacheco. Não sai daí que a gente volta já. O governo federal está lançando o Plano Agrícola e Pecuário 2014-2015. São mais de 156 bilhões em créditos para o agronegócio brasileiro. De um lado é mais investimento em tecnologia e inovação. Do outro, mais desenvolvimento para o setor. De um lado, é o Brasil investindo em mais competitividade e sustentabilidade, para que do outro, o agronegócio produza ainda mais oportunidades para o país continuar crescendo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Governo Federal. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal.
Existem muitas causas para uma grande crise. Isso vale para esta crise que estamos vivendo com a falta da água. A seca, intensificada pelo aquecimento global, causado principalmente pela queima de combustíveis e pelo desmatamento. O agronegócio, que consome 70% da água com métodos inadequados de irrigação e desperdício de alimentos da produção até o consumo. A estrutura de distribuição, onde um enorme volume de água vaza nas tubulações que a transportam até seu uso final. As indústrias, pelo uso de grande quantidade de água para produzir tudo aquilo que consumimos. O desmatamento causado pela venda ilegal de madeira e para abrir espaço para a produção de carne e agricultura. O desperdício de água em casa, se for usado mais do que o necessário para o bem-estar de todos. Mas qual é a solução? São muitas, e você pode contribuir para várias delas. Porque você não é só o que faz na sua casa, você é também o que escolhe fazer e consumir durante sua vida em todas as suas atividades, não importa onde esteja. A TV Assembleia abraça esta causa. A Petrobras enviou 15 representantes para a audiência pública que vai tratar sobre a paralisação da obra da refinaria Premium em Embacabeira. O evento acontece nesta quarta-feira, a partir das 9 da manhã, no Fórum Desembargador Sarney Costa, aqui em São Luís. O juiz titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Douglas Martins, disse que o objetivo da audiência é ouvir a Petrobras sobre o investimento de dinheiro público e de dinheiro particular na obra, além de colher informações para subsidiar a decisão quanto ao pedido de liminar para que a obra seja retomada. A audiência é aberta ao público. O secretário de Saúde, Marco Pacheco, participa hoje de uma audiência aqui na Assembleia Legislativa. O secretário vai mostrar o seu plano de trabalho para os parlamentares. O encontro acontece na Sala das Comissões a partir das 2h30 da tarde. A repórter Ticiane Chuvas tem os detalhes. A proposta é do presidente da comissão, o deputado Estênio Rezende, e dos demais deputados que integram o grupo. A audiência com o secretário de Saúde vai servir para que o titular da pasta dê detalhes sobre projetos e ações que serão executados nos próximos 2 anos. O encontro vai servir ainda para que os parlamentares esclareçam dúvidas em torno de projetos importantes para o Maranhão. Agora, uma ótima notícia para quem mora aqui em São Luís. A Praça da Alegria em breve vai voltar a embelezar o centro da cidade. Ela é uma das mais tradicionais de São Luís e passa por um processo rigoroso de revitalização. A Praça da Alegria está em reforma desde o ano passado, depois de ser incluída no programa Cidades Históricas, que prevê a restauração de 44 logradouros públicos do Centro Histórico de São Luís. A obra, financiada com recursos do governo federal, custou mais de R$860 mil e está sendo executada pelo IFAM em parceria com a Prefeitura da capital. Essa praça ela vai se somar com a Rua Grande, que vai ser revitalizada, junto com a Praça Deodoro, a Praça Panteão e a Praça João Lisboa, Largo do Carmo. A gente conseguiu devolver o espaço público para a sociedade, porque ele estava privatizado por atividades ilegais de ambulantes que não tinham licença para funcionar na praça, porque a praça não é um mercado, a praça é de fruição pública, a praça é um espaço de lazer que tem que ser de todos. O termo de cessão que está sendo feito para que os floristas ocupem o mercado de flores, eles também seriam responsáveis pela manutenção do ajardinamento da praça. E em relação aos outros serviços, como lixo, coleta de lixo, a iluminação pública, seriam responsabilidade da Prefeitura. Então, é uma aposta que nós estamos fazendo de que teremos um espaço novo, requalificado e que a população vai poder voltar a frequentar aquele espaço com qualidade. A entrega da obra está prevista para o dia 27 deste mês, com a presença do ministro da Cultura. A Praça da Alegria será devolvida para a população com pisos, bancos novos e uma iluminação pública totalmente reformada, além de um ponto para a tradicional venda de flores. Volta para a praça a venda de flores, inclusive aos domingos, para que a sociedade tenha essa possibilidade de espaços urbanos de lazer, de fruição de paisagem, coisa que essa cidade se ressente muito. Então o centro tinha esses espaços e agora a gente está requalificando esses espaços para devolver à cidade. Situada bem na Rua de Santana, uma das mais tradicionais de São Luís, a praça já é patrimônio histórico da capital. Inaugurada em 1815, até hoje é ponto de encontro de amigos, namorados
ou apenas local de passeio de quem transita pelo centro da cidade. E reencontrá-la de cara nova será motivo de alegria. Claro, toda a população que vai ver uma praça reformada, bonita, e acredito sem aquele monte de comércio informal dentro, é muito bom para o lazer da sociedade, não só da região, mas de toda São Luís. Uma festona aqui para os namorados, dos casais que namoram aí, eles deveriam cuidar. Com essa boa notícia, o portal Segunda Edição dessa terça-feira vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.